Aqui no Brasil, existem 25 unicórnios, como o Nubank, como o iFood e como a Único, cofundada pelo convidado de hoje, Paulo Alencastro. Ele teve uma jornada de 10 anos na Vivo, aonde ele foi executivo de projetos e ele sai da Vivo para cofundar a Único em 2007, junto com mais 2 cofundadores. E seu papel principal lá era viabilizar o crescimento e a escalabilidade de forma estruturada da Único. O Paulinho ficou lá até 2023, certo? Perfeito. Paulinho, seja bem-vindo. Você está aqui no Diário de um Banker, o principal podcast brasileiro de negócios e transações. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Estou super ansioso para essa conversa, super animado. Acredito que vai ser uma troca interessante e vamos em frente. Eu adorei a sua jornada. Hoje você não está mais atuando na Único, você tem as suas iniciativas que, no final das contas, se eu for colocar de uma forma muito simples, é justamente para dar de volta para a sociedade, ajudar empreendedores com toda a sua experiência, com todos os seus erros e acertos, ajudando como advisor, ajudando como parte de um fundo de venture capital e como conselheiro. Como é que está esse momento para você hoje? É um momento muito especial para mim, principalmente porque eu estou tendo a oportunidade de compartilhar um conhecimento que eu não imaginava que talvez eu fosse adquirir ao longo da minha jornada profissional, né? Eu acho que eu tive o grande benefício de escalar de uma forma muito veloz uma companhia, trabalhar com excelentes talentos, estar junto a grandes investidores de mercado. Então, tudo isso me proporcionou um repertório que me traz uma condição de compartilhar com outros empreendedores, ajudar outras iniciativas, porque eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro e eu acredito que quanto mais empresas e empreendedores tiverem sucesso, é melhor para a nossa economia, é melhor para o país. E, além disso, eu estou me divertindo muito, porque eu estou tendo a oportunidade de olhar para diferentes setores, né? Então, eu sempre tive um foco muito grande nessa parte de segurança, antes telecomunicações, e agora eu estou podendo trabalhar na área de saúde, com marketing, comércio exterior, com vendas. Então, assim, tá sendo muito rico para mim o aprendizado também. Incrível. Me fala, quando vocês fundaram a Único, lá em 2007, qual era a proposta? O que a Único queria fazer? Qual era o problema que vocês queriam resolver? Naquela época, é, as empresas ainda operavam muito com documentação física e existia um problema dentro das empresas que era o fluxo de informações e de documentos, porque isso trafegava de forma física entre diferentes unidades dentro das empresas. E a gente percebeu uma oportunidade de tornar isso digital, né? O mundo estava começando a se digitalizar e a gente viu ali uma oportunidade de construir processos digitais, principalmente em alguns setores. Então, a gente viu uma oportunidade nessa parte de crédito, via oportunidade na área de finanças e na área de RH. E talvez uma coisa bem legal que aconteceu na época que a gente tinha o menor conhecimento foi construir a companhia no modelo SaaS, que ele, né, ficou super conhecido depois, mas na época as empresas já nos contratavam essa tecnologia como serviço. Então elas pagavam uma mensalidade e ali elas tinham toda a questão de software, hardware de armazenamento, hardware para captura das informações, toda a parte de implementação, treinamento e tudo isso na época era uma coisa que estava transformando o tema de tecnologia. Em outros mercados isso já acontecia de uma forma, né, incipiente, como nos Estados Unidos, mas aqui ainda era uma coisa muito nova. Então ela era uma empresa de digitalização de documentos. Exatamente. E o que é a Único hoje? Hoje a Único é uma empresa que garante a identidade de qualquer cidadão brasileiro.
e já em outros mercados também, fora do Brasil. E ela faz isso de uma forma totalmente digital, através do reconhecimento facial de uma pessoa. Isso que a gente chama de uma ID Tech. Exatamente, por conta da identificação das pessoas, onde você garante que não existam fraudes de subscrição em determinadas atividades do mercado financeiro, você garantindo que eu não pegue uma foto sua ou uma imagem sua e abra uma conta no seu nome ou faça um cartão de crédito no seu nome e por aí adiante. E quando que teve essa mudança, né, para usar o jargão da indústria, quando você pivotou para esse modelo de negócios, né? Assim, foi acontecendo naturalmente ou vocês tiveram uma ideia? Quando que isso ficou evidente que vocês tinham que deixar de ser uma empresa de digitalização de documentos para ser uma ID Tech? Foi um momento bem interessante e ao mesmo tempo difícil, porque esses processos de mudança eles não são simples. Entre 2007, 2008 até 2015, a companhia vinha sendo preparada para se desenvolver e fazer um processo de captar investimento e crescer. Mas ali a gente percebeu que o mercado que a gente atuava com os produtos que nós tínhamos não era um mercado grande o suficiente para construir uma companhia de tamanho expressivo. Calma aí, isso é o addressable market. A gente sempre fala qual é o tamanho do mercado que a sua startup, a sua empresa vai atender. Então isso ficou uma preocupação evidente para vocês. Exato. Mas, ainda jovens, a gente vinha aprendendo uma série de coisas ali na jornada, né? E tinha um dos processos de negócio dentro desse tema de digitalização, que é na parte do crédito, emissão de cartão de crédito, abertura de conta, principalmente no varejo, que você começava a perceber a fraude mudar um pouco, deixar de ser tão física e começar a ser um pouco diferente. E a gente conseguiu identificar uma empresa no interior do Paraná que começava a trabalhar com o reconhecimento facial numa iniciativa ainda tímida em Londrina, mas muito inteligente. E a gente fez um M&A importante. Então vocês compraram os caras? Esse time veio, essa tecnologia veio. Uhum. Eles são sócios na companhia Tá bom. hoje, continuam, seguem. E ali começou uma transformação muito importante no mercado, porque a gente entendeu que essa era uma camada adicional que a gente trazia de segurança para essas empresas, mas tinha todo um trabalho de mudança de concepção de entendimento do que era propriedade de dados. E eu vou tentar te dar um exemplo. Imagina que você é de uma loja varejista e eu sou de outra. Uhum. Se o fraudador vem à minha loja, ele vai fazer uma fraude. Se ele for à sua loja, ele também vai fazer a fraude. Então, era importante que houvesse um compartilhamento de informações para que o fraudador fizesse a fraude apenas uma única vez em apenas um único estabelecimento. Então, daí saiu esse conceito de dado compartilhado, onde a Único é uma empresa que ela administra esses dados e ela faz a checagem para todos e retorna essa informação para o ponto de venda, garantindo que o fraudador ele possa ter apenas um êxito e não mais ele fazer um estrago no ecossistema como isso acontecia. Então, naquele momento teve esse desafio de educar as empresas, porque nessa época ainda não existia a Lei Geral de Proteção de Dados, mas as empresas entenderam, e isso foi super interessante, porque começou a reduzir fraude no varejo, mas a gente teve um desafio super interessante com os bancos, os grandes bancos, porque eles, num primeiro momento, eles tinham interesse em consultar a tecnologia, em comprar as informações, mas não colaborar com o ecossistema. E a gente entendeu, e aí com muito suporte de advisors que a gente tinha na época, de que a gente não deveria fazer isso para respeitar o ecossistema, e isso não foi feito.
retardou um pouco o nosso processo de crescimento, mas o que aconteceu foi que a fraude migrou do varejo para o mercado financeiro. E aí os bancos começaram a ter dificuldade com isso e eles não tiveram como resistir e precisaram contratar esse tipo de tecnologia, porque no passado, talvez você vá lembrar, eles investiram muito na tecnologia do fingerprint e que ela acabou não sendo viável quando a gente passou a ter a maior parte das transações no smartphone. Uhum. Que interessante. Vocês compraram mais outras empresas nessa sua jornada? Sim, o total até eu sair foram 7 M&As. 7. Então eu comprei 7 empresas, depois que eu saí já foram mais 2 adquiridas. Então eu acho que é uma competência que a companhia aprendeu e eu acho que a gente desenvolveu isso muito bem. E entender que talvez o nosso core Securato seja conhecer dores das empresas e a partir dessas dores buscar iniciativas no mercado que possam solucionar essas dores, adquirir, integrar e distribuir isso de uma forma acelerada. Talvez essa seja a grande inteligência do negócio. Entendi. Então hoje está mais fácil você mapear as dores, encontrar alguém que já trabalha essa dor e aí integrar essa solução no seu ecossistema de uma forma otimizada para oferecer essa solução em escala para o mercado. Porque não necessariamente quando você vai desenvolver algo do zero, por mais que você tenha uma boa ideia a partir de uma dor significativa, que você vai conseguir chegar num bom resultado final. Uhum. E muitas vezes você consegue encurtar o tempo para você manter tração de crescimento e velocidade. Então, me pareceu sempre uma boa estratégia. Eu gostei muito de executar isso. Entendi. E você que trabalhava nas aquisições, era um time separado? Como é isso dentro da Único? Eu sempre tive à frente do time de M&A. Tá. E, obviamente, que ao longo dessa jornada a gente foi amadurecendo e construindo um time mais robusto. E a gente trabalhava de uma forma bem interessante. Então, a companhia em si tinha um desafio estratégico porque a gente nunca identificou um role model que a gente pudesse seguir no mundo. Diferente se eu fosse criar uma fintech, por exemplo. Então, a gente tinha dentro de M&A uma responsabilidade de construir teses de negócio e junto com essas teses ir a mercado e entender se a gente conseguia fazer aquela tese parar de pé. Entendi. Então, isso fez com que a gente acelerasse esse processo de M&A, de aquisição. Então, tinha um time ali que tinha essa competência para construir tese, fazer a parte de avaliação, negociar, montar contrato, obviamente com suporte de escritório de advocacia e outros assessores quando necessário, e um time de integração, porque o grande sucesso para nós é com a integração realizada, concluída, e ao mesmo tempo tendo muita clareza de qual ativo que a gente estava comprando, se era um produto, se era informações, se era time. Então, isso era muito importante. O time de integração, antes de a gente assinar a operação, ele já começava a trabalhar, pensando como que ia fazer todo esse ajuste dessa companhia chegando, entendendo os desafios de cultura, desafios de sócios, quem tinha que sair, saía antes de assinar o contrato. Então, o time de integração ele era muito importante, trabalhava muito junto com o time de M&A. Legal, muito bacana. Eu queria entender direitinho o timeline. Então, 2007 você sai da Vivo, cofunda a Único. Então, 2007 é a primeira data importante aqui. Aí, quando que vocês compraram a empresa que já tinha... 2015. Em 2015. A gente teve uma primeira compra em 2009. Tá bom. 2009 foi a primeira M&A. Primeira M&A. Tá bom. Depois de 2015,
Aí 2015 foi o M&A mais Mais transformacional, digamos transformacional, assim. perfeito. Tá bom, aqui você entra em ID. E E eu o... não vou saber precisar as outras datas Não, futuras depois, não, porque isso tudo bem. aí, O que eu queria saber é quando foi o primeiro investimento? janeiro de 2020, Ah, foi depois. foi depois. Então, em 2020 foi o primeiro investimento. Exato. A gente acabou não seguindo o track de VC convencional, porque a gente montou a companhia com capital próprio. Ao longo dessa jornada, eu fiz só uma dívida com o BNDES ali em 2015 para ajudar no financiamento dos produtos digitais que a gente estava construindo. É, Então, foi na raça mesmo. Tá fácil a sua vida. E quando que teve o investimento que precificou a empresa em 1 bilhão plus e vocês se tornaram unicórnio? Se eu não me engano, foi abril ou maio de 21. Ali que foi uma série C. Então, a série A gente fez uma série A menor para aprender, porque a gente não tinha conhecimento de como era fazer esse tipo de operação. Isso foi em 2020. 2020. E aí, qual foi o tamanho? Você pode falar? Sim, se eu não me engano, foram 20 milhões De de reais. reais. Tá bom. E quem que entrou nesse momento? Foi o eBricks na época. Ah, o eBricks. Hoje passou pelo nome de GA, agora está no Pátria, né? Eles seguem como acionistas da companhia. E depois, série B, C, o General Atlantic e SoftBank. Eles que. E aí foi super interessante conseguir acomodar os dois, né? A gente via valores diferentes. O DA muito pela capacidade de execução, Tino muito claro para negócio, o SoftBank para atração de talentos e sofisticação em tecnologia. E excelentes sócios. E depois na série D entra o Goldman Sachs, a gente tem o Big Bets também, e um investidor da Ripped Capital. E qual que vai ser a saída desse povo todo? Você acha que vai ser um IPO ou vai ser um M&A? É um bom tema, Securato. Eu acho que a companhia ainda precisa amadurecer, pensando em IPO. Acho que chegou num momento onde a intenção era abrir mercado e aí internacionalizar a companhia é o que fazia mais sentido. Então, hoje a companhia opera México, alguns países da Europa, com o M&A que eu fiz, bastante interessante e começando a preparar alguma coisa para os Estados Unidos. Eu imagino que possivelmente algum outro investidor de mais longo prazo talvez seria o mais sensato, dado que esse mercado ainda está amadurecendo, esse mercado de identidade, né? Eu acho que você vê alguns países mais sofisticados, como Estônia, que tem todo um ecossistema digital, praticamente todos os serviços digitais para o cidadão, mas isso ainda não é o comum no mundo, né? Que legal. E quando foi que caiu a ficha para você, que te deu um conforto que a empresa deu certo? É uma boa pergunta, né? Porque é engraçado, né? Se você volta em 2007, 2008, era difícil imaginar essa jornada toda. Existia um sonho, pelo menos do meu lado, de construir uma grande empresa. E obviamente que você rala muito no início para conseguir fazer as coisas acontecerem né, fazer dar certo, porque tem uma taxa de mortalidade muito alta no início da jornada. É, e, e, e foi muito interessante, porque as coisas foram dando certo e você vai reprocessando alguns objetivos, repaginando algumas perspectivas e quando você vê, você está, né, com mais de 1.000 pessoas, um time executivo de altíssimo nível, investidores de né, super selecionados e, e eu acho que
na série B, quando você começa a arquitetar todo o ecossistema de governança, eu acho que ali meio que caiu a ficha do tipo, cara, isso não é mais um negócio qualquer, tá muito diferente do que era antes, sabe? E aí eu acho que você começa a ser inserido num mundo onde vira uma empresa, né, de maior consistência, de maior robustez. E ali eu acho que traz um pouco de paz, assim, interior, do tipo, porque é uma responsabilidade você estar à frente de várias famílias, de várias pessoas, de investidores que confiaram em colocar o dinheiro na companhia. Então você tem uma responsabilidade muito grande, né? Entendi. E, e teve algum momento que você falou, não deu? Ah, sempre tem, né, Ou Securato? Eu seja, acho que quantas vidas teve esse gato? é quase aquela história que o gato tem vida, né, infindável. Mas eu acho que tiveram momentos difíceis, né? Eu me recordo de a gente ainda não tinha o sistema todo em nuvem. A gente já operava com servidores em data center, mas ainda não era como é hoje, né? Nesse nível de sofisticação, que você põe o cartão ali, ativa servidor, né? Storage, essa coisa toda. E eu me lembro, era um feriado de 15 de novembro, Ok. e a minha expectativa, a minha esposa ia viajar no feriado, e eu ia ficar sozinho, eu tinha me preparado para dormir o feriado todo. E eu lembro que era tipo 5:30 da tarde, os telefones começando a tocar e os clientes ligando, o servidor tinha caído. A gente não sabia o que era naquele momento, só sabia que o servidor tinha parado e derrubado todas as operações. E nessa época, as operações de cartões eram muito sensíveis para os clientes, porque você está influenciando na venda dele, né? Ele está deixando de vender se ele não consegue autenticar um consumidor, um cliente. E foi muito difícil, porque eu lembro de. Eu passei feriado na empresa. Eu não fui para casa, eu não dormi. Eu acho que as poucas horas que eu dormi embaixo da mesa de reunião da sala. É, e, e o problema foi num simples equipamento que fazia parte de todo o complexo digital que a gente tinha na época. Era um hubzinho de nada que ele entrou em colapso e, e derrubou tudo. E a gente ficou, acho que um dia e meio sem operar. Foi super difícil. Os clientes confiaram na gente, a gente conseguiu colocar de pé tudo antes de segunda de manhã para que eles voltassem a operar, mas foi uma dor muito grande, assim, porque depois que você entra dentro do ecossistema do cliente e que você faz parte do processo de negócio dele, você não pode errar. Não dá para errar. É. Você sabe que então foi um problema de hardware que derrubou o sistema inteiro. Pois é, a gente fala que deu um bug no sistema, né? Você sabe de onde vem isso? Antigamente os computadores eram muito grandes, tamanho dessa sala aqui. E aí todos os transitores, tudo isso. E aí teve um problema no computador, aquele computadorzão, e ninguém sabia explicar o que eram. Aí quando eles foram descobrir, tinha um Firefly, aquele, eu não sei como é que fala em português, aquele bicho que tem 4 asas, sabe? E ele tinha morrido na placa e ele fez um curto-circuito. Então a origem do tem um bug no era literalmente um bug. Vem cá, se você está gostando dessa conversa, não esquece de dar um like lá embaixo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, impactar mais gente. Obrigado. Paulinho, nesse quadro a gente fala sobre carreira. Eu acho que deve estar todo mundo em casa se perguntando de onde vem a ideia de sair da Vivo, 10 anos de carreira, executivo, empresa estruturada, né? Vou empreender com esses dois malucos aqui. Talvez tenha sido um dos momentos, numa perspectiva pessoal, mais difíceis. Porque
Eu sempre fui muito preparado, né? Então eu busquei estudar, busquei me desenvolver ao longo de toda essa jornada. Mas tinha alguma coisa que falava assim, cara, acho que você precisa fazer algo diferente em algum momento, mas você precisa se preparar. E eu acho que eu fiz isso. E quando surgiu, né, essa história de único, muitos dos meus amigos, principalmente a turma do mercado financeiro, né, que tem muitos amigos que estão nos bancos hoje, eles falam assim, meu, você tá doido, cara, você tá indo tão bem aí na Vivo, as coisas estão acontecendo, você, né, tem projetos importantes, tem um papel importante dentro da estrutura. Mas eu acho que eu estava numa idade, num momento de vida que cabia tomar esse risco e tentar explorar uma coisa diferente. Então, acho que foi isso que me motivou, né? Acho que naquela época empreender não era uma coisa tão sexy, não era uma coisa tão bacana, acho que nem se falava em empreendedorismo, você vai ser empresário, Não, muitas são. vezes, Esses né? termos todos vieram depois, startup, né? Unicórnio, veio tudo depois. Você tá em 2007, você tá lá na. E muito era do tipo assim, ele tá lá porque não deu certo num negócio, né? Que é Então, raro, mas acontece muito, né? tinha um certo preconceito na época, mas eu acho que para mim foi bem importante, né? Eu tenho um perfil muito de planejar, de organizar e me levou para um universo totalmente sem controle, né? Quando você começa um negócio pequeno, diferente quando eu estava na Vivo, que administrava um orçamento significativo, trabalhava com executivos, projetos, coisas muito relevantes para o tamanho que a companhia tinha na época. E quando você vai, você tem que resolver o problema do banheiro, da faxineira, as coisas que, né, pô, não chegou, encomenda, precisa comprar equipamento, enfim. Era tudo muito diferente, né, assim dizendo. Mas talvez o que tenha causado um fator diferente nessa mudança é que a gente se propôs a construir uma companhia com uma cultura muito especial, que ainda não era comum aqui no Brasil, mas que se via já, porque na época já começava a ter Google, já começava a ter algumas empresas onde a cultura tinha um valor diferente. E a gente começou a fazer isso. Então a companhia tinha uma cultura bastante jovial, né? A gente vinha com alguns incômodos de não ter transparência dentro do universo corporativo. E ali eu acho que a cultura foi uma base importante para sustentar de que tem uma coisa diferente aqui, eu acho que dá para explorar. E foi muito divertido na época de inúmeras coisas que a gente fez que talvez hoje não se faria. Então, desde fazer um show com CPM 22 segunda da manhã dentro do escritório, fazer festa, Não, cara, os anos 2000 foram os mais viagens. legais, né? Cara, não tinha umas chatices que tem hoje. Pra ser assim, suave, né? E eu acho que isso transformou o negócio. Eu acho que isso foi uma mola propulsora para construir uma cultura forte, uma cultura importante para a companhia, mas também uma forma de começar a gerar um valor onde não se via valor como se vê hoje em startups, em empresas menores, e até para você poder atrair as pessoas. Legal. E qual é o nome dos outros dois fundadores? O Rui Jordão, o Rui, ele faleceu no primeiro ano da companhia, ele já era mais maduro que a gente e ele acabou falecendo. E o Diego Martins, que é meu sócio, hoje segue como CEO da companhia. Então, o Rui, o Diego e o Paulinho. Exato, Dos três aqui, quem era o mais louco? o Diego. Quem era o mais de retaguarda, o mais disciplinado? Eu. Você. E o Rui? O Rui, o Rui é interessante. O Rui estudou física e ele era um amante de tecnologia. E o sonho dele era ver tecnologia disponível para milhões de pessoas, né? E eu acho que a gente conseguiu realizar esse sonho para ele
quando a gente consegue hoje que a companhia esteja presente na vida de cada cidadão brasileiro, autenticando e garantindo que ele não seja fraudado, e proporcionando um ecossistema mais seguro para todo mundo, né? Entendi. Quando eu olho para empresas, e fica à vontade para discordar, tá bom? Mas eu vejo que um traço fundamental para o sucesso de uma nova empresa é ter um founder que é da porta para fora, ele está olhando o mercado, ele está entendendo as demandas, ele está conversando com os clientes, depois ele também vai conversar com os investidores. E um outro founder que é da porta para dentro. Ele vai ser responsável pelas soluções técnicas, entregar tudo que aquele outro louco vendeu para o mercado. Ele vai ser responsável provavelmente pelas contratações, por estabelecer a cultura da empresa. A minha proposta faz sentido para você? Você enxerga isso? Você enxerga diferente? Como você reage a essa provocação? Super concordo. Eu acredito muito no tema da complementariedade. E quem é quem? Eu e meu sócio, eu sou mais porta para dentro, ele é mais porta para fora. Achei que fosse assim. Mas a gente sempre teve muitas visões de forma comum. Então, principalmente o tema de cultura, o tema de olhar para o futuro, o tema de construção, né, de ter a coragem de se expor a algo grande. Então, acho que teve uma conexão muito boa. Legal, legal. Quando eu vejo, às vezes, aparece empresas que têm dois caras muito técnicos. Essa empresa não consegue vender. De vez em quando tem dois muito comerciais e os dois falam, essa empresa não consegue entregar. Então, as que deram certo, na minha experiência, eu nunca li isso em um livro, mas as que têm as duas figuras. Que bom que você concordou comigo. Eu acredito que essa teoria, pelo menos no nosso caso, faz todo sentido e se mostrou assertiva. Que legal. E quando você sai da Unico, como foi esse processo? Porque tem uma saída, tem um desligamento, isso é doloroso, não é? Foi na hora certa? Me fala um pouco desse processo para você. Acho que, como tudo pela primeira vez, né, é um aprendizado novo, né? E eu olho esse momento por dois ângulos, né? Eu olho por um ângulo de oportunidade, de você começar a olhar para coisas novas e que para mim eu materializei como construir a segunda metade da vida. Esses dias eu fui criticado porque me acham meio novo ainda para falar sobre a segunda metade, mas eu acho que eu já tô na metade. Quantos anos você tem? Eu tenho 48. 48. Eu tenho 49. Olha, a minha tese é que a gente vai morrer com 120 anos. Pois é, me falaram isso e eu fui super criticado quando eu falei da metade, então talvez eu tenha que repensar essa parte. Não, mas 50 anos para 60, 60 anos sendo a metade, você tá chegando na metade, tá bom. Tem, né, um pouco mais, um pouco para menos. Então, eu acho que tem esse ângulo de ter a oportunidade de construir coisas novas, né, de olhar para o novo, principalmente porque o mundo está mudando muito rápido, principalmente quando a gente olha sobre essa perspectiva do trabalho. E tem um lado emocional que ele é muito difícil, porque você está lá desde que a companhia estava no papel, né? E esse processo, ele precisa de tempo, né? Eu precisei de tempo para absorver todo esse processo, porque você tem uma dedicação incondicional ao negócio. E não é por um ano, por 2, são por 15, né? Você não está ali pelo dinheiro, você está pelo sonho, pela construção. E você precisa, e isso eu ouvi de uma palestra, acho que foi de um podcast também, do Sérgio Rial, que ele fala assim, você precisa aprender a morrer na empresa. Caramba. É como que você faz o seu ciclo. E acho que eu preciso de um tempo para compreender isso, para processar esse processo, né? Para processar esse novo contexto, esse novo momento.
sigo como acionista da companhia, então eu acompanho os números, entendo como que as coisas estão acontecendo, torço, incentivo, na medida do possível, né, ajudo quando alguém me pede ajuda, mas não é um processo simples. Eu diria que foi um aprendizado bem importante para mim e com certeza está me fazendo um profissional melhor. Entendi. E como é continuar sócio da empresa que era sua e agora olhando de fora? Porque antes você via um problema, você ia lá e resolvia o problema. Agora você não pode mais. Então eu vejo muitos dos meus clientes têm é uma dor isso. Então, eu acho que eu tive um benefício de ter sido executivo antes. Aham. Então, eu acho que isso faz com que eu tenha esse olhar agora um pouco diferente e construído durante esse processo de mudança de que essa companhia passou a ser um ativo e que para mim é um ativo importante e que eu preciso olhar ele como ele é hoje. Hum, Obviamente que sempre vai ter uma relação emocional com tudo isso, mas hoje o olhar de fora, ele está muito mais na medida do possível, falar com pessoas que, né, estão envolvidas e perguntar como é que a companhia tá e ficar na torcida e celebrar as conquistas da companhia. Porque eu acho que o time que está lá é muito bom, eu confio muito no time que está lá. Os sócios são sócios excelentes. Acho que a companhia está na direção certa e eu acredito que ela vai continuar prosperando. que legal. A gente estava falando nos bastidores daquele momento que você negociou com um investidor e aí 3 dias antes de assinar o contrato eles pularam fora. Me fala um pouco desse momento. Esse foi o momento mais difícil da companhia? Ou para você? Ele foi um desses momentos difíceis, né? Eu acho que numa jornada longa, né? E a gente sabe que empreender tem altos e baixos. Esse aí, sem dúvida, foi um momento bastante difícil, porque era o nosso primeiro processo, né? Então acho que existia do nosso lado ali um aprendizado, uma ansiedade, uma vontade de conseguir avançar nesse processo. Acho que a gente fez tudo que era cabível naquele momento em relação às diligências da companhia, em apresentar como que a companhia estava, como ela estaria no futuro. Mas por algum motivo o investidor entendeu que nós não tínhamos a maturidade para tocar aquele negócio e para chegar na ambição, no sonho que existia. Calma aí, deve ser muito gratificante mostrar que eles estavam errados, né? Então, Vamos ser franco essa é aqui. uma parte engraçada da história, né? Eu acho que, obviamente, foi um momento difícil, porque você precisa falar com os demais sócios, você precisa falar com o time, todo mundo tinha uma alta expectativa. Isso aconteceu 2 dias antes do Natal, meu Natal foi terrível, Nossa. meu fim de ano foi horrível. Mas eu acho que eu precisei aprender que essas coisas te fazem mais forte depois. Acho que ele perdeu um pouco de dinheiro nessa história, porque talvez ele poderia ter acompanhado essa jornada da companhia. Ele talvez teria feito uma transação bastante barata e oportuna naquele momento. Mas tudo bem, eu acho que é interessante porque, né, a gente chegou a comentar o quanto isso te desafia e aí a gente foi atrás de profissionais que pudessem nos ajudar. Então a gente teve com o Itaú BBA e aí a gente foi aos Estados Unidos, fez um roadshow, apresentou. A gente não imaginava que iria vir uma pandemia na sequência, porque isso foi final de 2018. A gente teve nesse roadshow em 19, 20 a gente fecha a nossa primeira rodada
E aí, ali por fevereiro, março de 20, a gente volta com esses investidores que a gente fez esse roadshow, alguns selecionados que a gente tinha gostado mais, e mostra para eles que a tese estava dando certo, que o plano estava no caminho certo. E aí eles vêm para uma série B investir na companhia. E quem era o banker do Itaú BBA? Era o Thiago Macera. Thiago Macera. Exato. Você conhece ele? O Thiago não. Precisa conhecer. Thiago É Macera. uma boa pessoa para convidar para cá. Vir pra cá, aqui, ó. Ó, o Paulinho que te convidou, não foi nem eu, certo? Ele é sensacional, entende muito desse universo de tecnologia. Recomendo que ele faça parte aqui, divida o conhecimento acumulado que ele tem, entendimento, ele é muito bom. E a primeira vez que você tentou fazer foi sem assessor? Sem assessor. Na raça? Na raça. Eu acho uma loucura, cara. Aquelas coisas que a gente aprende ao longo da jornada. Fala né? pra eles aqui, ó, olha pra essa câmera aqui, pra não vá sozinho. Procurem ajuda, um advisor, um assessor financeiro, um banco de investimento, uma boutique de M&A, porque se você não conhece, você precisa aprender com eles. Existe uma essência muito importante nesse negócio e que se desprende do lado emocional que o empreendedor tem com o negócio dele. Então, ter profissionais isentos que ajudem, que tenham conhecimento, tende a fazer você avançar mais rápido e com mais segurança. Boa, obrigado. Eu falo isso pro pessoal, mas ninguém me ouve. Eles acham que eu tô conflitado, entendeu? Porque eu estou oferecendo um serviço. Estou um pouco conflitado, eu reconheço. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda. Você fez 7 M&As. Trouxe os investidores que entram também no bojo do M&A. O que você quer compartilhar com a gente? Aí a pauta é sua. Esse tema de M&A, eu acho que ele é um tema que assusta muita gente, porque infelizmente a gente vê mais histórias de insucesso do que de sucesso. E eu acredito que o insucesso ele está muito ligado à falta de preparação e de entendimento do que você está adquirindo. Então, a gente tinha uma disciplina muito grande em olhar para M&A, construindo teses, olhando com profundidade essas teses, validando com os times da execução essas teses, se elas faziam sentido, até começar a abordar as empresas. Muitas teses caíam pelo caminho, porque elas não se sustentavam. Então, o primeiro passo dentro da empresa para vocês era construir uma tese. Perfeito, exatamente. E você que construía a tese, quem era responsável por isso? Eu e o time construíamos a tese. Mas tinha um time específico ou você era o catalisador que você ia coletando essas teses dentro de casa? O próprio time de M&A fazia isso em conjunto, né? Então a gente tinha um time ali mais diverso e a gente olhava para produtos que a gente estava desenhando, olhava para times que precisavam se construir, mercados que a gente não atuava. Então isso eram indicadores de potenciais teses. E aí essas teses eram desenhadas, a gente validava elas internamente, ia a mercado para ver se tinha uma empresa que fazia fit com essa tese. A validação da tese passava pelo conselho de administração ou isso vinha depois? Aqui eu acho que existiu diferentes momentos. Talvez um momento que eu acho que tinha um melhor modelo de operação, a gente construiu com membros do conselho e com os investidores um comitê de M&A. Ah, tá bom. Então ali a gente dividia com eles as teses, onde eles davam opinião sobre as teses, dividia com eles
targets que estavam no funil e eles também traziam alguns inputs sobre isso e, obviamente, evaluation. Então, quando chegava no conselho, isso já chegava mais maduro e com certeza mais discutido dentro da empresa. Então, a gente tinha essa dinâmica que, na minha opinião, funcionava muito bem. Que legal. Então, construída a tese, validada de alguma forma, num modelo mais maduro no comitê de M&A. Exato. Quando a gente fala comitê de M&A, isso é um comitê que é criado para assessorar o conselho de administração. Então, algumas coisas mais complexas são discutidas num comitê com membros do board, membros do conselho, mais executivos da companhia. Então, você faz uma força-tarefa e aí eles executam uma atividade que depois serve para recomendar o conselho de administração. E, usualmente, o conselho de administração tende a seguir as recomendações do comitê, porque o comitê dedicou recursos, tempo, expertise para avaliar. Então, é muito difícil você ter um conselheiro melhor preparado para avaliar qualquer coisa do que um comitê inteiro de pessoas. Só para terminar esse assunto, às vezes, aqui você trouxe comitê de M&A, mas às vezes tem comitê de RH, às vezes tem comitê de risco, às vezes tem comitê de problemas ambientais, se essa for uma questão da empresa. Tá bom, voltando agora aqui. A tese, validou, aí você vai buscar oportunidades no mercado. Exato. E aí esse processo envolve você estar muito conectado ao ecossistema empreendedor. E ali a gente buscava empresas, né, de forma orgânica, eventualmente através de boutiques de M&A, eventualmente através dos bancos. E quando você encontrava determinadas empresas, vinha para um filtro interno esse grupo para ver, né, em qual você aprofundava quando tinha a opção de ter mais de uma, né? E ali você começava uma abordagem e as nossas operações sempre tinham por pressuposto você trazer a empresa para dentro do ecossistema. E junto com esse trabalho, né, conforme essa conversa ia amadurecendo, o time de integração também já começava a participar para começar a desenhar o processo de integração e entender quem poderia fazer parte da companhia, em que posição, quem não precisaria fazer parte da companhia e que antes de assinar deixava a empresa que estava sendo adquirida. Então existia uma organização, um processo, uma disciplina muito grande em cima disso para poder dar cadência nesse volume de M&As que a gente fazia, sendo que o olhar ele sempre era estratégico, não pensando em aquisição de receita, mas sim de produto, time, tecnologia ou mercado. E tinha, às vezes isso daí pode mudar ao longo do tempo, mas tinha uma premissa fundamental. Por exemplo, eu vou fazer só transações em dinheiro, eu vou fazer só transações em ações, não posso comprar acima de 6 vezes EBITDA. Tinha algum direcionamento macro? Não bem flexível. Tinha nenhum guardrail ou alguma limitação. Existia flexibilidade total, era a tese fazendo sentido, a empresa fazendo sentido, a gente tinha liberdade para seguir adiante. Tá bom. E então, tese, o screening, envolveu o time de integração antes de fechar o deal. Mais alguma coisa que se encaixasse como padrão nesse processo? Eu acho que sempre tem um tema sensível que é e os empreendedores que estão vendendo a companhia, né? Então, a gente sempre pensou muito neles, tanto que a maior parte ainda segue ou trabalhando ou como acionista da companhia, muito por uma estratégia de conseguir fazer eles compreenderem o valor da tese do negócio único como um todo e de, obviamente, conseguir, com esse trabalho do time de integração, achar a melhor posição para eles e o melhor papel deles dentro da companhia.
E eu acho que eu tinha um papel de conversar muito com esses empreendedores e de explicar o processo de mudança, né? Porque antes ele tomava todas as decisões, é, essas empresas que a gente adquiriu, eles não tinham cadeira no conselho, então mudava significativamente o papel deles. E eu acho que você conseguir esclarecer isso antes do processo de venda é muito importante para que ele não se frustre depois. Entendi. E vocês buscaram inspiração em alguma outra empresa? Tinha alguma empresa que vocês monitoraram de perto e vocês viram trabalhar com M&As ou até consultou, trocou benchmark? Ou foi tudo desenvolvido in-house fazendo? A gente buscou aprendizado. Eu não consigo precisar que teve alguma empresa em especial que trouxe os nossos modelos, porque a gente precisou criar e adaptar eles para a nossa realidade. Mas eu me lembro da gente acompanhar muito na época a Croton, que fazia muitas aquisições sequenciais por conta de mercado e comprando muitas escolas, né? Eu acho que eles tiveram um sucesso grande ali nesse processo e eu acho que eles conseguiram processualizar o M&A. E eu acho que isso para nós foi importante entender que dá para ser um processo e por isso que talvez tenha se conseguido fazer uma sequência, na minha opinião, importante em quantidade e que realmente gerou valor para a companhia. Que legal. Eu fui conselheiro fiscal da Croton. Que bacana! Né? Depois eu fui conselheiro fiscal da Cogna também. Que legal! A mesma empresa mudou de nome. São as aventuras que a gente participa por aí. E me fala um pouco sobre o processo de trazer um investidor. Então você teve uma primeira tentativa sozinho que terminou frustrada, depois o Itaú assessorou vocês, fizeram os roadshows. Quão importante é escolher o investidor certo e como eu faço isso? Você falou tudo. Escolher o investidor certo. O investidor certo não necessariamente representa a melhor bandeira, não necessariamente a melhor valuation, não necessariamente ele está na sua rua, né? Então, eu acho que o mais importante é você entender que você está trazendo um sócio e você precisa acreditar nas crenças dele, no estilo de trabalho dele, na forma como ele se relaciona. Então, dentro desse período, né, pré-investimento, a gente falou com empresas investidas desses fundos, a gente conheceu o time executivo, a gente entendeu que tipo de aporte eles poderiam fazer para a companhia além do dinheiro, né? Porque o dinheiro ele não tem uma identificação, ele acaba sendo igual para todo mundo. Agora, o aprendizado, a conexão com talentos, a disposição para olhar para os problemas e desafios da companhia, né? Abrir mercado, ajudar com conexões com clientes, ajudar com reputação. Então, eu acho que, na minha opinião, todas essas coisas valem mais que o dinheiro, porque o dinheiro, você consegue arrumar ele de outras formas, mas eu vejo um valor muito grande nesses profissionais, porque eles são muito experimentados no mercado, têm um conhecimento profundo de determinados negócios e podem agregar muito nessa jornada da companhia. E você tem alguma dica para quem está falando com investidores? Tem algo que você aprendeu? Bom, deve ter um monte, né? Porque até o que você faz hoje em dia, talvez, se você tiver um problema, você tem que conversar com ele com mais calma. Mas uma dica, assim, um grande ponto de atenção na hora de trazer um investidor para o seu cap table? Eu acho que o empreendedor ele precisa ter a consciência de que ele está trazendo um sócio, ele não está trazendo o dinheiro. Uhum. E o sócio, ele tem a estratégia dele, em algum momento ele vai precisar vender a participação dele, ele não vai ficar lá para sempre. E o empreendedor, às vezes, eu entendo que ele está só focado no dinheiro.
E o dinheiro é a consequência da operação, não é o mais importante da operação. A operação você precisa entender todo o agregado que vai te trazer. Então, eu reforçaria esse tema de pensa que você vai ter um sócio. E quem tem sócio tem patrão, não é isso? Tá dito? Muito bom. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você. Paulinho, me conta algo surpreendente que não está no seu LinkedIn. Pô, essa pergunta é para desajustar o convidado, né, Securato? Mas é engraçado, né? Eu aprendi uma coisa não faz muito tempo, que muita gente que eu contratei e que pôde se desenvolver na companhia, pôde virar executivo em outras empresas, enfim, que eles falam assim, cara, quando eu fui na entrevista, eu morria de medo de você. Sério? E eu sou o cara mais tranquilo para se trabalhar que possa existir. E aí, o que eu aprendi? Eu tenho um jeito de me concentrar e de ouvir as pessoas, de criar empatia, que em algumas situações, principalmente em entrevistas, as pessoas se sentiam assustadas. Alguns falaram, pô, com certeza aquele lá vai me reprovar no processo. E eu muitas vezes era a pessoa que defendia ferrenhamente para a gente tomar uma decisão colegiada em relação a contratar uma ou outra pessoa. Então, é muito engraçado, porque para mim foi inesperado quando eu fiquei sabendo disso, muito pelo meu estilo de liderar, de trabalhar com as pessoas, mas me trouxe mais um aprendizado importante que não aparece lá no meu LinkedIn. Verdade. Isso é curioso. Eu tenho um pouco desse traço, né? Porque quando você se concentra, você fica mais franzinho, você está maquinando, a cabeça provavelmente está a 1 milhão por hora e a outra pessoa, ela não sabe o que está na sua cabeça. Exato. E a reação de algumas pessoas é, puxa, o que eu fiz de errado, né? O que eu falei que ele não estou gostou? agradando. Não estou agradando. E isso aconteceu comigo, mas antes de você. Eu devia ter uns 14, 15 anos, era bem moleque. E a minha mãe é muito religiosa. Então a gente recebia a Nossa Senhora de Schoenstatt em casa, que era uma imagem de uma Nossa Senhora peregrina. Cada dia ela ia num lar e ela ia trocando, e aí o nosso dia, sei lá, era dia 28. E aí eu fui atender a campainha, era uma menininha de uns 9, 10, 11 anos, loirinha, eu lembro da cara dela, pra você ver como essas coisas marcam, e ela me deu a Nossa Senhora embaladinha, bonitinha, eu peguei, obrigado, levei pra minha mãe, e aí a minha mãe me deu o feedback, que eu tinha assustado a menininha. Que eu tinha cara de bravo, o que estava errado comigo, que ela ficou assustada. Você não a recebeu, você só pegou. Brother, eu não fiz nada, eu só peguei a tal da santa. Sei lá qual o momento que eu tava estudando para vestibular. Essa idade eu devia estar estudando para vestibular, alguma coisa assim. Então... Muito bom. Aí eu tive esse feedback da minha mãe. Talvez se você tivesse Nossa Senhora de Schoenstatt. Pois é, poderia então, ter evitado isso. Você poderia ter evitado tudo isso. Você vê, a Nossa Senhora estava me protegendo, entendeu? Justo. Muito justo. Muito bom. E Paulinho, eu tenho aqui uma pergunta que o último convidado deixou para você. O último convidado não sabia quem era o próximo convidado. Assim como você já deixou a pergunta para o próximo, você não sabe quem vem depois. Então é confidencial, não é pessoal. Então é uma pergunta absolutamente aleatória e é maravilhoso
que vê essa pergunta, porque eu quase fiz essa pergunta para você. Eu só não fiz essa pergunta para você porque estava aqui, eu já sabia, né? Que você estava... Quando você falou que o M&A assusta, e você falou que o insucesso do M&A deriva da falta de preparação, e depois você fez toda a sua discussão, e aí eu ia te perguntar, nessa hora eu ia te perguntar, mas o que é sucesso para você? E essa é a pergunta de hoje. Paulinho, esquece o M&A. Uma pergunta aberta. O que é sucesso para você? Eu já me parei algumas vezes pensando nesse tema e a conclusão que eu cheguei é que ao longo de... Eu vou fazer praticamente 30 anos que eu trabalho, que eu tô, seja como executivo ou como empreendedor. E talvez o que mais eu possa me orgulhar é que eu consegui construir uma jornada agregando muitas pessoas legais e interessantes que hoje eu tenho o privilégio, o benefício e o prazer de poder pegar o telefone, ligar e falar: pô, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos almoçar. Então, acho que mais que tá em qualquer capa de revista, mais do que tá com X dinheiro na conta, mais do que tá como acionista de tal e tal companhia, você construir uma jornada longa com muitos desafios altos e baixos e conseguir criar um ecossistema relacional com pessoas tão legais de diferentes níveis, diferentes lugares do mundo, diferentes setores, e se sentir parte importante da vida dessas pessoas, para mim é talvez um sucesso inimaginável que eu nunca pensei que talvez eu conseguisse atingir. Entendi. E, de certa forma, é isso que você está fazendo hoje, né? Você está cultivando sucesso. Eu acho que hoje eu acho que eu consigo unir, né, esse conhecimento e cada vez mais cultivar e agregar pessoas a esse ecossistema, porque eu acho que, né, hoje a economia mais moderna fala muito em compartilhamento, conexões, ecossistema, mas eu acredito isso muito de forma genuína no valor das pessoas e não no valor utilitarista de cada pessoa, mas sim no valor do quanto cada pessoa contribui para o meu desenvolvimento, para a minha felicidade, para as construções que eu almejo fazer no futuro. Muito legal. Paulinho, desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. Foi sensacional.